Até agora eu mostrei para você como exibir um componente simples mostrando apenas uma mensagem. Nessa aula eu vou te explicar como criar um botão que recebe um toque da tela do celular touchscreen e executa determinada tarefa. Então esse vai ser o nosso primeiro evento, desenvolvendo um aplicativo com React Native. Os eventos disponíveis aqui, como a gente está desenvolvendo para um dispositivo móvel, para um celular, esses eventos são um pouco diferentes dos eventos que tem em um computador, como o mouse click, por exemplo. Aqui no celular a gente não tem o papel do mouse. O primeiro evento que a gente vai ver nessa aula aqui, e é o principal, é o que é usado 90% das vezes, é o de touchscreen, pressionamento de um elemento na tela. Eu vou então alterar esse código aqui, eu vou tirar esse segundo componente aqui, deixar apenas um componente, olá mundo. E aqui no componente eu vou adicionar, além desse texto aqui, eu vou adicionar um novo elemento, que é o elemento button. Então eu importei aqui o text, eu também preciso importar o button que tem, vem nativo aí no pacote, no package do React Native. Então usei aqui o button. Esse button ele funciona bem diferente do button lá do HTML. Então você deve ter percebido, que todos os componentes, sempre tem letra maiúscula, diferente do HTML, que as tags, tem letra minúscula. Então importei aqui o button e vou adicionar aqui um label para esse button, só que diferente do HTML, eu não poderia colocar isso aqui. Mostrar mensagem, por exemplo. Isso aqui, se eu tentar fazer, não vai dar certo. Ele vai dar um erro, porque esse componente não funciona da mesma forma que o HTML. Então eu preciso tirar isso aqui, fechar aqui, e aqui eu vou colocar pelo menos o title, ou seja, o label do button. Então eu vou colocar aqui mostrar mensagem. Então veja que agora eu tenho um botão embaixo aí do Olá Planeta, dessa mensagem aí. Essa mensagem amarela é uma mensagem de aviso, pode desconsiderar agora. E agora veja que eu adicionei esse botão que aqui no iPhone ele tem esse formato aí como se fosse um link, mas quando eu clico, estou clicando aqui, estou pressionando na verdade na tela do meu celular, e ele aparece, ele fica mais um pouco opaco aí. Mas ele não funciona, não faz nada por enquanto, porque eu não adicionei um evento no código. Eu vou até tirar isso aqui, vou comentar aqui esse código para deixar apenas o botão. Então, igual eu disse, o botão ele tem esse formato aqui na versão mais atual do iOS, e no Android ele vai mostrar o formato de um botão mesmo. Então esse button ele é totalmente estilizado de acordo com o sistema operacional, seja Android ou iOS. Agora eu vou adicionar o evento. Então quando ele clicar, quando o usuário pressionar esse botão aqui, eu quero que ele faça alguma coisa. Então no caso eu vou usar o onPress, que é o nome do evento. E aqui eu vou chamar uma função mostrar mensagem. Essa função não existe ainda, eu preciso criar aqui dentro do componente a função mostrar mensagem. E aqui dentro eu vou usar um comando para mostrar uma pequena caixa de mensagem. Então eu vou usar aqui o alert, e esse comando ele vai mostrar aquela caixinha que a gente já conhece dos aplicativos que a gente tem aí o costume de usar. Daqui a pouco eu vou te mostrar para você identificar. Então aqui o alert ele tem ele pode receber outros parâmetros, outras customizações. Por enquanto eu vou apenas mostrar para você uma mensagem simples mesmo. Então vou escrever aqui Olá Mundo. Eu vou salvar, e quando eu clicar no botão agora, veja o que acontece. Ele mostra essa mensagem aí no alert. Então posso clicar aqui em OK. Sempre que eu clicar vai mostrar essa mensagem. Então esse é o nosso primeiro evento implementado. E é claro, como tudo que eu mostrei aqui anteriormente, isso aqui está tudo documentado lá no site do React Native. Então se você vier em reactnative.dev/docs, você vai encontrar uma extensa documentação aí. Então eu não vou entrar em detalhes aqui não, mas veja que é possível essa mensagem de alert, você colocar um botão de cancelar, adicionar, entendeu? Então depois dá uma olhada aí na documentação.
para você entender melhor como usar essa mensagem, essa caixa, né, de mensagem alert aí, beleza? Então voltando aqui para o foco da aula, então eu já te mostrei como interagir, né, com o componente. Então eu tenho aqui o button, né, que recebe esse evento aqui onPress, e eu chamo uma função que aqui eu poderia fazer qualquer coisa. No caso eu estou mostrando a mensagem simples, mas eu poderia conectar em uma API qualquer, trazer informação, o que você deve ver aí em aulas futuras. Então eu te mostrei a primeira opção, né, para você interagir, tem o componente button. Só que esse componente ele tem um problema, que ele é muito limitado. Então ele usa a formatação básica, né, do sistema operacional. Então aqui no iOS mostra dessa forma, e no Android vai mostrar de outra forma, mas eu não consigo mudar o visual dele. No máximo que eu consigo aqui é adicionar uma propriedade color aqui e mudar a cor dele. Usando esse componente aqui, eu não poderia, por exemplo, colocar esse botão aqui, né? No iOS eu não conseguiria colocar esse botão aqui com a cor de fundo azul, letra branca e as bordas arredondadas, por exemplo. Não daria. Por isso a gente tem um outro componente que ele é muito mais usado, que ele serve para você colocar, né, transformar qualquer elemento em algo clicável. Então eu posso pegar um texto, por exemplo, e transformar esse texto em algo clicável e formatar. Poderia colocar também uma imagem, transformar essa imagem em uma imagem clicável. Então esse elemento ele está aqui na documentação. Tem dois na verdade, né? Tem o Touchable Opacity e tem o Touchable Highlight. Eu vou te mostrar aqui a diferença dos dois, mas basicamente é apenas a animação mesmo, que é um pouco diferente. Então esse aqui vai aparecer, vai mudar, né, a opacidade do elemento, que recebe ali o toque, né? Enquanto esse highlight aqui ele só muda a cor mesmo. Então vamos implementar lá para você entender como usar esse elemento. Então vou comentar esse botão aqui. E aqui eu vou colocar um text. E aqui eu vou colocar mostrar mensagem. Salvo aqui, então veja que agora eu tenho simplesmente um texto. Eu não consigo, posso tentar clicar aqui na tela do meu celular, não vou conseguir. Mas eu posso importar o Touchable Opacity. Então vou vir aqui, Touchable Opacity. E eu posso usar ele aqui. Então eu posso usar aqui Touchable Opacity. Vai abrir e fechar, e aqui dentro eu vou colocar, né, o texto. Então esse elemento que era só um texto, ele passa a ser clicável também. Então veja que eu estou clicando aqui na tela do meu celular, ele tem aquele mesmo efeito lá do botão. Além desse Touchable Opacity, que é o mais usado, tem o Touchable Highlight, que eu te confesso que eu não usei esse aqui ainda. Eu uso mais sempre esse Touchable Opacity aqui, mas eu vou te mostrar. Vou usar ele aqui só para você ver a diferença. Então vou usar aqui, salvar. Então quando eu pressiono aqui, no caso aqui eu estou pressionando e como é um elemento simples, é um texto, você nem vai ver a diferença. Porque o que ele faz é mudar a cor de fundo desse elemento para uma cor mais escura. Então se esse elemento aí tivesse um background, né, vermelho por exemplo, ele mudaria. Então para você ver esse elemento funcionando, vou até adicionar um estilo aqui. Vou colocar aqui um style. Styles, botão. Então esse estilo aqui ainda não existe, né? Eu preciso colocar aqui dentro do meu objeto styles. Então vamos colocar aqui botão. E aqui sim eu coloco, né, um background color. Vamos colocar vermelho. E veja que agora sim, né, eu tenho aí um botão, algo que parece mais com um botão. Para deixar ainda mais parecido, eu posso, por exemplo, colocar aqui um padding. Vamos colocar aqui 20. E vou colocar também uma borda, né, o border radius aí, para deixar uma borda mais arredondada. Então vamos colocar aí 5. Salvei. E veja que agora ele tem um formato, né, um formato melhor aí, um formato de botão realmente. Aqui no texto eu vou mudar a cor também aqui, colocar um style aqui. Vou usar o styles e já tenho aqui uma opção de texto aqui.
Então vou colocar aqui styles texto. Essa cor aqui eu vou mudar para branco. Vou tirar o tamanho da fonte. Salvar. Então veja que agora eu tenho algo bem parecido, né, com o botão. Então agora nesse Touchable aqui eu posso adicionar também um OnPress. Da mesma forma que eu adicionei no button, né, eu posso colocar aqui OnPress e mostrar mensagem. Salvar. Então agora quando eu clicar nesse botão, veja que ele mostrou a mensagem, né? Olá mundo aí. Se eu tirar aqui, vou comentar esse alert aqui. Veja como é a diferença, né, do highlight. Tá vendo que ele muda a cor de fundo quando eu pressiono aqui no meu celular? Ele te dá aí a sensação o feedback, né, do clique, do touch no caso, do pressionamento. E se eu usar aqui o Touchable Opacity, o efeito é um pouco diferente. Eu até prefiro o Touchable Opacity. Salvar aqui. Então veja qual é a diferença. Tá vendo? Ele fica um pouco mais claro aí, dando a sensação, o feedback, né, do touch. Novamente, né, eu posso tirar esse comentário aqui, Ctrl S para salvar. Agora quando eu pressionar aqui na tela do meu celular, ele vai realmente mostrar o alert, ok? E é isso aí que eu tinha para trazer nessa aula aqui. É algo bem simples, né, mas que é de fundamental necessidade em qualquer aplicativo, que é a questão do usuário, né, poder interagir com o nosso aplicativo. E usando o celular, a forma mais comum de interação é através do touchscreen mesmo, do pressionamento, né, da tela do celular. Beleza? Então era isso que eu tinha para trazer nessa aula. Espero que você tenha gostado. Grande abraço, até mais e tchau.